Pessoal, hoje te daremos algumas referências de alguns modelos de metas, algumas metas, porque você vai perceber, na realidade, que grande parte das pessoas não tem metas na vida. Então, se você tiver alguma referência sobre devidas metas, fica mais fácil de você construir essas metas. Primeiro, eu quero que você compreenda, nós queremos que você compreenda, que essas metas que nós estamos falando aqui hoje, metas que estão referentes àquelas escolhas que você faz na sua vida. Nós te demos referências sobre as escolhas, que um ser tem que fazer escolhas. Essas escolhas pode ser aqueles sonhos que o ser tenha de conquistas de devidas coisas, e o homem tem que sonhar. O homem que não sonha, ele não sai da onde ele está. Então o sonhar é você imaginar coisas, imaginar para onde você poderia, quem você poderia ser, e aí você faz escolhas naquela direção. Então olha só, você transforma na realidade seus sonhos em escolhas. E para você fazer com que essas escolhas se transformem em realidade, a primeira etapa, transforme elas em metas. E para você transformar elas em metas, basta você datar, certo? Agora uma coisa importante, metas, você não pode ter só um tipo de meta, então você não pode ter só um tipo de escolha. E hoje nós te daremos referência então dessas escolhas, porque provavelmente você conhece, ou talvez até você seja um ser que não tenha metas na vida. Muito simples isso. Se questione para você mesmo, fala assim, quais são as minhas metas? Pessoal, um monte de homens e mulheres aí, muitos não têm metas. Então, se eles não têm metas na vida, a probabilidade deles sair da onde estão é muito pequena. E a maioria simplesmente se lamenta. Caramba, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Poxa, mas se você não colocar metas na sua vida, você não consegue. Por isso que nós vamos te dar algumas referências de metas. Uma das metas que consideramos mais importantes, meta social. A meta social, ela é uma das mais importantes, pois ela está relacionada à socialização. Preste bem atenção, se você é um ser que se socializa com facilidade, muitas portas se abrirão para você, pois todas as portas, elas se abrem por pessoas que te conhecem, que curtem, que acreditam em você. E nós, muitas vezes, não temos como meta a socialização, se socializar. Muitas vezes você conhece pessoas porque coincidiu de você estar no mesmo lugar, mas não porque você colocou como meta se socializar. E o socializar é uma coisa que você poderia praticar em qualquer lugar. Preste bem atenção aqui. Esse curso, o dia que ele começou, você poderia, se você compreendesse isso como meta, você poderia ter como meta a profissionalização, porque esse curso é um curso de profissionalização na área de manutenção em motocicleta. Mas além dessa meta de profissionalização, você poderia ter como meta a socialização. Conhecer pessoas, se socializar, conhecer gente. Porque no primeiro dia vocês não se conheciam. Presta atenção, hoje, quantas vezes vocês se viram, quantas vezes vocês conversaram, já observaram que aumentou o ciclo de conhecimento de pessoas, então você conhece mais gente. Mas olha só, você conhece muitas vezes porque coincidiu de você simplesmente se encontrar e ver aquelas pessoas várias vezes. Mas se você tem como meta se socializar, quando você chega num lugar, uma das primeiras coisas que você faz é bom dia, boa tarde, olá, tudo bem? Você troca uma ideia, cara. Você tem meta socializar-se. Você troca uma ideia que você enriquece. Na primeira vez você já faz amizade. Não vou falar que ele é amigo, mas você conhece pessoas que vão querer te ver novamente. Olha só, se você tem meta de socializar, quando você já está jogando bola num campo de futebol, por exemplo, você pode aplicar essa meta lá. Aquele ser que não tem referência do que é metas de socialização, ele vai num campo de futebol 10, 15, 20 vezes, ele encontra pessoas lá, nessas 20 vezes tem pessoas que ele nunca falou, ele não sabe nem o nome, ele não falou nem um bom dia, um boa tarde. Esse ser não tem meta, ele não sabe que para se socializar você tem que colocar uma meta. Se você vai numa igreja, você pode ir numa igreja 20, 30 vezes. Se você for numa igreja 30 vezes e tem pessoas lá naquela igreja que você nunca falou com essas pessoas, você não tem ideia do que é se socializar. Como que pode você ter pessoa lá que você já viu 30 vezes, você nunca falou oi, tudo bem, bom dia. Olha só, a igreja, você está com a meta espiritual lá. Mas além daquela meta espiritual, você poderia utilizar aquele momento para se socializar, para conhecer pessoas.
você enriqueceria, e lá você conhece, a probabilidade de você conhecer pessoas muito saudáveis lá é muito grande. Não que sejam todos, mas é muito grande. Então você deveria sim ter como referência essa meta de socialização, para assim você conseguir expandir os seus contatos. Aí muitas portas se abririam. Agora, você não pode também só ter meta de socialização. Presta atenção, a juventude hoje, a maioria dos adolescentes, eles vivem só a socialização plena. Mas só que o maior problema não é que eles vivem como meta a socialização, eles praticam e sem saber nem sequer o que é meta, nem sequer o que é socialização. Hoje, o Facebook, esse outro programa que tem no celular, alguém lembra o nome aí? WhatsApp, o Face, esse WhatsApp, são programas que foram criados e que ajudam. Essa tecnologia ajuda sim na socialização em muitas coisas, mas por outro lado, eles podem atrapalhar se você não saber se educar. Por exemplo, esses programas, o Face, o WhatsApp, eles aproximam as pessoas que estão distantes e afastam os que estão próximos. Não é difícil você ir num shopping, por exemplo, encontrar um casal de namorado que tá todo mundo aqui no Zap, ninguém se fala nada, cara. Tem 10 pessoas muitas vezes lá num círculo, ninguém está conversando. Então, eles estão ligados em pessoas distantes e não estão ali. E é óbvio, é bom se você sabe usar. Mas nós já falamos aqui um tema anteriormente aqui, a respeito do Judas. O Judas que tem dentro de todo mundo. Todo ser humano tem um Judas dentro dele. O Judas, e o seu Judas, por exemplo, igual o meu, o seu Judas, quem sabe quem é o seu Judas é só você, ninguém mais sabe. Agora, você tem que entender, você tem que compreender que ele é um Judas mesmo. O que é o Judas? O Judas pode ser aquele vício que você tem, talvez, de ficar na internet 2, 3, 5 horas e não querer sair dali. Por quê? Porque ele te amarrou naquele negócio ali. Talvez seja você ficar horas no WhatsApp, talvez seja horas no Face, talvez o seu Judas seja você beber 3, 4, 5 caixas de cerveja, talvez seja usar alguma droga ilícita. Todo mundo tem um Judas que agarra ele. O que o ser humano tem que compreender, que se haver o equilíbrio, se ele saber disso e ele conseguir controlar esse Judas dele e dominar aí ele vai se sobrepor e vai obter conquistas na vida. Porque o maior inimigo nosso é nós mesmos, ele está dentro de nós. Então, quando nós descobrimos que nós estamos jogando contra nós e mantemos o equilíbrio, aí a coisa funciona. Por exemplo, se você tem se o teu Judas, por exemplo, é navegar na internet, aí você fala, puxa, mas não pode, eu fico 1 hora, 2, eu quero ficar 3, quero ficar 4, então eu tenho que me educar. Poxa, coloca como referência, todo dia eu vou navegar 30 minutos, deu tempo, fechou, você está tendo um controle sobre o seu Judas, ele não vai sair de lá, todo dia ele vai estar te cutucando, sei lá, mas obtenha isso para você ver. Se o teu negócio é WhatsApp, o problema, delimite um tempo para você verificar o WhatsApp, verifica ele, um devido tipo a cada 2 horas, sei lá, verifica, perde 15, investe, não perde não, investe 15 minutos ali nas respostas, saiu fora dele, porque senão tem muitas coisas que você não vai empregar na vida. Se você arrumar, depende da área profissional que você for atuar, se você ficar nessa, você não entra nessa área profissional não, o pessoal te tira de cara, porque não tem como você se concentrar naquilo. E assim por diante. Bom, enfim, a gente tem que entender os pontos fracos, tem que compreender cadê o meu Judas, o safado, e trabalhar ele, neutralizar ele. Ele nunca vai sair de você, porque toda hora ele vai te cutucar, mas só que você domina ele, não deixa ele dominar você. Caso contrário, você está ferrado. Então, meta social é uma das metas importantíssimas que nós temos que ter, mas não existe só meta social. Aquele ser, que nem os adolescentes, uma grande parte, eu falo adolescentes, mas gente adulto também, só vivem só com meta social, tipo, é festa, é balada, é curtição, eles não têm outras metas, tipo, eles não têm metas profissionais, metas familiares e outras metas. Meta financeira. A meta financeira é uma outra meta importante. Todo homem e mulher tem que ter meta financeira na vida. Você sabe que o caos financeiro, ele gera um estresse financeiro que é um dos piores da atualidade. Imagine você, um dia que você tem um problema financeiro, que você está com dúvida se vai ter o dinheiro para honrar com algum compromisso, pensa no estresse que você fica se você não tem aonde se agarrar. Então, você tem que trabalhar, você tem que ter metas financeiras. Mas, por outro lado, não basta, você não pode só ter metas financeiras. Por quê?
Olha só, o ser que só tem meta financeira na vida é aquele ser que deixa a ganância tomar conta dele. Tipo, o negócio dele é só dinheiro. Ele atropela pai, filho, ele atropela amigos, irmãos. Quando ele vai em algum evento, por exemplo, com foco de conhecer pessoas, ele não quer conhecer as pessoas, ele vai para conhecer o que as pessoas têm. Ele chega lá, se ele olhar para você e achar que você não tem uma estrutura financeira, ele nem te dá moral, ele te ignora. Agora, se você chegar lá com um Camaro, uma Land Rover, uma BMW, aí ele vem lá, oi, tudo bem, não sei o quê. Ele não quer conhecer você, ele quer conhecer o que você tem. O ser que só tem o financeiro na mente, também vai andar em desequilíbrio. Você tem que andar atrás do financeiro, correr, procurar, ter projeto, ter meta financeira, mas só isso nada a ver também. E profissional, também a meta profissional o ser também tem que ter. Porque o ser que conseguir meta profissional, que tem meta profissional, ele consegue se profissionalizar e como consequência daquela profissionalização, ele vai fazer o que ele gosta. É óbvio que ser profissional é você trabalhar numa área que você curte. Uma área que você não curte, não vai gerar prazer. E nós temos que estar em áreas que gerem prazer. Sendo assim, você não vai desistir dela. Não vai ser um trabalho, vai ser curtição, você vai amar estar nela. Falaremos com certeza, sequente a esse vídeo, daqui uns 2 ou 3, a respeito da tua finalidade de vida. Quando você descobre a sua finalidade de vida, para que você nasceu? E você alinha essas metas com a sua finalidade de vida. Então você adentra na área profissional tua, você vai ver que segunda-feira é um dos melhores dias, cara, da semana. E não é mais tortura, porque você vai curtir estar onde você está. Então, esse tema que nós estamos abordando, ele tem uma devida sequência lógica. Aí você pega essas ideias e une, você vai ver que meta profissional, ele vai ajudar você a ter. Uma coisa importante, muitas pessoas muitas pessoas entram na área profissional porque são induzidos financeiramente. Opa, essa área hoje é viável porque está ganhando dinheiro, mas talvez daqui a 10 anos não esteja. Essa área é viável porque eu sou respeitado, mas ele não vai ter prazer em fazer. Então, você tem que entrar numa coisa que você se sinta bem. E aí você cria metas financeiras naquela região, naquela direção que você com certeza vai prosperar e vai ter sucesso naquilo. Porque olha só, o dinheiro, gente, o dinheiro que nós tanto visamos, ele é consequência de algo que você faz. Se você está numa área que você tem prazer, o dinheiro é consequência daquilo, ele vem, daí vai vir o dinheiro e vai vir satisfação. Você vai, com certeza, ter mais felicidade naquilo. Se você está em área que você não curte, se você entrar numa área que você não curte, mais da metade da sua vida vai ser de tristeza, pois 1/3 da tua vida você passa dentro do trabalho. 1/3 para pessoas que trabalham só aquela carga horária normal, mas geralmente as pessoas levam o trabalho para casa ainda, então aí bagunça. Beleza. Outra meta importante, meta familiar. Meta familiar é importante, tipo, enriquecer o contato com pais, mães, com filhos, né, com esposa. Meta familiar o ser tem que ter, mas também o ser não pode só ter meta familiar. Tem uma síndrome que ataca muitas mulheres, que é uma meta familiar. Ela, tipo, tem mulheres, mas homens também, que afirmam que as pessoas mais importantes na minha vida são os meus filhos, por exemplo. Isso na verdade, não é certo você pensar dessa forma, porque a pessoa mais importante do mundo para você é você. Olha só, os seus filhos são muito importantes, são tão importantes quanto você é para você. Os seus filhos não são mais importantes para você, nem mais e nem menos importantes para você. Se o ser que pensa que os filhos são o ser mais importante, os filhos, eles muitas vezes dão demais ou se não dão de menos, protegem demais ou não protegem, e quando esses filhos crescem, eles saem, vão embora e a pessoa vai se sentir só, infeliz, triste. O que a gente tem que fazer é viver a vida. Tipo, você tem que saber que você tem que ter meta familiar, então você tem que cuidar do seu filho, tem que dar a condição para ele crescer num desenvolvimento saudável, mas você sabendo que ele está amparado dentro de casa, você tem que sair, tem que conhecer pessoas, tem que viver a vida. Não viva a vida do filho. Não viva a vida do filho. A vida do filho é do filho. Prepare ele, que daí ele vai viver e ter satisfação. Se ele for super protegido, ele vai ter problemas na vida adulta. Então, tem que viver a sua vida. Eu conheço um homem, ele foi casado com uma senhora por 20 anos. Olha só o que esse cara falava. A minha mulher não trabalha
a minha mulher não faz isso, não faz aquilo, e não sei o quê. E ele simplesmente, ele exigia isso da esposa, e a esposa aceitava. Então, na minha concepção, eu não deveria aceitar. Eu não concordo assim com isso, porque eu acredito que as pessoas têm que evoluir. Uma mulher que morar comigo, ela tem que evoluir, ela tem que trabalhar. Não tem como, gente, por desconfiança, por exemplo, por uma desconfiança, um ser prendeu a mulher dentro de casa, não sei se é esse o caso, mas um ser prendeu uma mulher dentro de casa por uma desconfiança. Porque quando você ganha uma pessoa por dentro, quando você ganha uma pessoa na alma dela, ela pode ir aonde for, ela não vai aprontar com você, se ela tiver uma alma preparada. Agora, você pode prender ela onde for, enjaular ela, se ela não tiver a alma dela, não for tua, se ela não curtir você, ela vai aprontar com você, não adianta. Você não ganha um ser por fora aprendendo. Bom, esse senhor morou com a mulher 20 anos. Depois ele arrumou uma moça, largou essa mulher. Aí me falei, o que essa mulher que ficou 20 anos da vida dela cuidando de marido, de casa, de filho, o que ela vai fazer na vida? Ela vai ver de quê? E o cara se acha certo, com toda razão. Eu tenho razão, mulher minha tem que ser assim. Poxa, me desculpa, cada um tem um ponto de vista, mas eu não concordo com isso. Eu acho que as pessoas têm que viver a vida, e se você quer ganhar alguém, conquistar alguém, ganhe por dentro, ganhe a alma. Aí é diferente. Agora, se você quiser ganhar só por fora, não é seu. Se você ganhar um corpo só, ele não é seu. Primeira oportunidade que tiver, ela pode estar dentro de uma jaula, ela pronta contigo e fechou, não adianta. Então, meta familiar é interessante, você ter ideia, que é importante sim, mas não só metas familiares. Meta mental, que é meta intelectual, é importante você ter meta intelectual. Você tem que trabalhar a mente, tem que evoluir o tempo todo, você tem que estar evoluindo, né? Mas só meta intelectual também não adianta, porque se você é um ser que só é inteligente, você faz meio mundo fala meio mundo de idioma, meio mundo de curso superior, você tem intelectualidade pura, mas você não tem aplicabilidade. Você tem que ter intelectualidade e aplicar no físico. Se você não aplicar no físico, não se concretiza. Então, meta intelectual você tem que ter, mas só intelectual também não. Você tem que aplicar. E a maioria dos seres que trabalham só intelectualidade, eles fazem com que a arrogância se sobreponha às outras qualidades. Então, eles se acham sempre os melhores, os sabe tudo, valorizam muito as pessoas do nível dele, aquelas pessoas do nível intelectual que eles acham, que tem aqueles cursos superiores, que tem aqueles doutorados, os outros, que lá não serve para mim, que lá não são gente, é quase dessa forma. E não é assim. Você que tem que ter meta intelectual, sim, porque tem que evoluir na área dele. Na área dele. Não precisa você saber de tudo na vida para você ter uma meta intelectual, certo? E a meta espiritual? A meta espiritual também ela se sobrepõe praticamente a tudo. Presta atenção. Aqui no Ocidente, as religiões que predominam, a religião que predomina, o que predomina na realidade é o cristianismo. As religiões daqui, tipo católica, evangélica e espírita, que são as que predominam aqui no Ocidente, na católica eles rezam, na religião evangélica eles oram. Na minha concepção, na minha forma de ver é mesmo, eu não sou especialista na área, é a mesma coisa, tipo, rezar e orar. Eles falam com Deus. Senhor, me ajuda, o Senhor, muito obrigado, mais ou menos assim, eles estão falando com Deus. Deus é aquele que fez o céu, a terra, o sol, a água, o mar, é com esse Deus que eles estão falando, agradecendo, ou pedindo, ou fazendo alguma coisa desse nível. No Oriente, o pessoal faz muito meditação. O que é meditação? É uma oração com você, é com Deus, mas com o Deus que está em você. Olha só, presta atenção nesse detalhe. Nós somos a essência divina, nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos um Deusinho dentro de nós. Se nós temos um Deusinho dentro de nós, é muito mais fácil, prático para você se enriquecer. Você fala com o seu Deusinho fala com o Deus, que ele é o contato direto com Deus, com o Criador do universo, com o Criador de tudo. Então o que é uma meditação? Preste atenção nesse detalhe. Meditação é como se você estivesse sentado nessa cadeira que você está, aí você saía do seu corpo, ficava na tua frente, e daí você se olhava, você se olha e medita com você, e conversa com você, mas não é com você o corpo, com Deus que está dentro de você. Você está conversando com Ele e agradecendo, pelo teu corpo, pelo teu cabelo, pela tua boca. A meditação ela faz com que o ser humano aprenda a se amar. A maioria do ser humano, ele quer que as pessoas amem ele, mas ele não se ama.
Ele vive reclamando, ah, meu cabelo é assim, ah, mas eu sou baixinho, ah, mas eu tenho o olho torto. Pô, se ame. Você sabe que para você estar aqui nesse mundo foi muito difícil naquele momento, até mesmo naquele momento da fecundação, você era um entre milhões, então você já é um cara sorteado, um ser sorteado para estar aqui. Então, a gente só tem que agradecer, cara. Os empecilhos da vida, as coisas que a vida coloca pra gente, é para nós crescer. Então nós temos que simplesmente saber contornar isso. E metas espirituais fazem com que você se conheça, se compreenda, mais ou menos no nível que eu estou te dando ideia aqui. Agora tem que ter uma ideia interessante, uma referência. Meta espiritual não é só você entrar numa religião e fazer só aquilo que está sendo solicitado naquele momento para você. Porque tem religiões que condicionam. Se você é um ser, presta atenção, que sai na rua e que critica religião tal, religião X, religião Y, religião não sei o quê, porque provavelmente você é um ser que está condicionado a religiões. Se você é um ser condicionado a religiões, você vai ter muito deslize. Com certeza vai chegar um dia que você vai falar, puxa, por que eu critiquei isso e critiquei aquilo? Porque as religiões que levam ao bem, que levam a Deus, elas são todas benéficas, não estão promovendo o mal. Então, se você tem o costume de criticar certas religiões, com certeza as suas metas espirituais estão um tanto fragilizadas. Você pensa que está enriquecendo, mas você é frágil. Porque o ser que é preparado, ele não fica criticando e dando pedrada e falando mal e guerreando sobre religiões. Certo? Bom, a nossa ideia hoje foi sobre metas. Espero que eu tenha dado uma referência para vocês. Encobridamos um pouco o assunto, porque não teve jeito de diminuir o conteúdo baseado nos 6 temas que era importante a gente comentar hoje. E posteriormente daremos sequência. Acredito que deu para dar uma ideia sobre metas importantes na sua vida e principalmente, gente, essa social, porque você não é muita coisa se você não se socializar e se você não ter como meta a socialização na sua vida. Quanto mais pessoas se conhecem, mais portas se abrirão, certo? Hoje então fechou o raciocínio.